Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Queridos, meu nome é Matheus Soares e eu faço parte do quadro de professores do canal Bíblia para o Cotidiano. Bom, estamos chegando aí ao fim de mais um trimestre, estudando aqui com o canal Bíblia para o Cotidiano e adentrando aí também no ano de 2025, né? Estamos aqui já no final do ano de 2024, um ano de muitas batalhas, um ano de muita vivência, um ano onde podemos aprender muito da palavra de Deus, um ano que nós podemos nos aprofundar na palavra de Deus, e agora que vem 2025, mais um ano aí pra gente mergulhar naquilo que Deus tem para nós. Bom, queridos, só para já deixar bem claro aqui, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aí no canal, as visualizações, as curtidas, os comentários, tudo, né? Sou muito grato a Deus pela vida do pastor Tony e por aí vai. E bom, sem mais delongas, eu queria aqui passar pela aula que nós estamos estudando, né? Pela revista, né, que nós estamos estudando aqui, a revista Viver Mais Adolescentes, né? A Viver Mais Adolescentes, ela busca um entendimento aí para alcançar adolescentes de 15 a 17 anos ali, né? Na fase de troca, a fase de amadurecimento espiritual, um amadurecimento bíblico e também a fase do amadurecimento pessoal, né? A fase ali que o adolescente tá virando já ali um jovem, né? Um jovem adulto. Então é a fase que ele está dando o próximo passo, onde ele pode aprender da palavra de Deus, se amadurecer de maneira bíblica, para que ele possa defender sua fé, entender a sua fé e, o melhor de tudo, praticar a sua fé, né? E isso é muito importante. E essa revista, ela vem com conteúdos assim muito ricos para estar ensinando o adolescente a estar passando por essa fase, né? Então assim, inclusive você, adolescente de 15 a 17 anos, fique atento ao próximo ano desse canal, tá? Estamos com já a próxima revista em mãos, né? A próxima revista do próximo trimestre, que vai falar muito sobre desafios que você passa, adolescente. E ó, pô, Matheus, como é que você vai falar sobre desafios do adolescente? Eu já passei por essa fase, né? Já passei pela adolescência, peguei ali o final da minha adolescência já como cristão. Então, assim, onde eu pude aprender demais com Deus, demais. Então, vai ser incrível, vai ser um tempo assim muito proveitoso para nós estarmos glorificando a Deus juntos, né? O tema da revista é literalmente esse: os desafios da adolescência. Vai ser incrível estarmos juntos aí mais um ano para a glória do Senhor Jesus. Bom, nessa revista Viver Mais Adolescentes, que nós estamos aprendendo aqui no quarto trimestre, né, do ano, nós estamos falando sobre o livro de Gênesis, né? O livro de Gênesis foi totalmente decorrido aqui durante esse ano, onde nós podemos aprender, mergulhar, entender, enfim, onde nós podemos realmente buscar a entender esse livro aí de Gênesis no ano de 2023, no ano 2024, perdão. Bom, o que nós já falamos aqui durante essa revista, né? Nós falamos sobre a criação, sobre Adão e Eva, sobre o pecado, sobre a cereja do bolo, né? Da criação, que é o ser humano, né? Então, assim, a gente destrinchou tudo, né? Nós podemos aí buscar entender realmente o que Deus tinha para o ser humano ali, qual que era o plano de Deus ao fazer o Éden, né? Nós também ali falamos sobre Caim e Abel, Noé, a geração que veio após Noé. Nós falamos também sobre a geração que veio antes de Noé, né? A geração que estava perdida, a geração que estava sem rumo. Nós falamos ali também sobre a geração de Noé, sobre todo o dilúvio, sobre a ideia de Deus com a arca e tudo mais, né? Também sobre a aliança de Deus com o seu povo, através ali do arco-íris, que ele fala, né, que não vai mais acabar com o mundo em água, né? Ali também nós conseguimos destrinchar diversas vezes, diversas questões, né, do livro de Gênesis. Falamos muito também sobre a geração pós, né? O dilúvio. Falamos sobre o pai da fé, como nós costumamos chamar nosso querido Abraão.
E na nossa última aula, nós falamos sobre Isaac, o filho da promessa, né? Abraão recebeu a promessa, teve Isaac, e Isaac ali, ele seguiu sendo um homem temente a Deus, um homem buscando a Deus, né? E Isaac também teve seus filhos e afins, né? Nós iremos também falar sobre isso, né? Então, assim, o que nós concluímos na última aula, na aula que a gente falou sobre Isaac? Que Isaac, o filho da promessa, ele foi concedido a Abraão, né? Ele foi entregue a Abraão, em cumprimento da promessa do Senhor que ele fez a Abraão, né? Da promessa que o próprio Deus fez a Abraão. Jesus, o Filho de Deus, nos foi concedido em cumprimento também da promessa que o Senhor fez para nós, de enviar um Salvador para nos redimir do pecado. Porque Cristo ele fez isso, né? Então há esse comparativo, né? Há esse comparativo. E é importante lembrar o seguinte, né? Sobre Isaac, né? A gente falou sobre o comparativo de Jesus com Isaac. Isaac, ele era o filho da promessa. Só que não bastava ele somente ser o filho da promessa. Ele foi um homem temente a Deus. Isaac, sendo um homem temente ao próprio Deus, acabou que ele se tornou... Perdão, gente. Acabou que ele pôde se tornar, né? Aí sim, alguém que estava cumprindo a promessa juntamente de Deus. Porque ele foi um homem temente a Deus, sendo fiel a Deus. Deus o honrou cumprindo a promessa. Né? Então, assim, Jesus é a mesma coisa. Ele veio para cumprir a promessa, cumpriu, nos redimiu do pecado. Porém, aí, a gente tem que dizer sim para ele, né? Da mesma forma que Isaac não bastava só, Abraão cumpriu a promessa, Abraão me teve aqui, tá tudo certo, tudo bem, agora é só seguir a vida. Não, ele teve também que ser um homem temente a Deus. Assim também é conosco. Jesus, ele veio, redimiu a gente dos nossos pecados, tal, nos salvou. Só que agora cabe a nós cumprirmos a promessa também, de vivermos retidos a Ele, entendendo que Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, que Ele vem nos buscar, enfim. Então que nós venhamos ter isso em mente, para que nós possamos viver o novo de Deus. E bom, agora nós iremos falar sobre gêmeos. Como assim sobre gêmeos, Mateus? Nós não vamos falar sobre Jacó? Vamos. Porém, para mim não existe a situação onde nós falemos de Jacó sem falar de Esaú. Assim também é para o escritor dessa revista. Tanto que a aula de número 12, a aula que nós iremos falar hoje, é os gêmeos, Esaú e Jacó. Bom, a base bíblica para essa aula, gente, ela vai se encontrar ali em Gênesis 27, 23 e 24. O versículo-chave dessa aula se encontra em Gênesis 32, 28. Não se chamará mais teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. O objetivo dessa lição, saber que devemos ser gratos a Deus pelas bênçãos concedidas. E aqui eu vou um pouco além, entre aspas, discordando do escritor da revista. Não é que eu vou discordar dele, mas é que eu vou acrescentar ao que ele disse. Não devemos ser gratos pelas bênçãos só concedidas, mas também pelas bênçãos que nós pedimos e Deus não nos concede. Chega de nós vivermos o evangelho dessa maneira, mamão com açúcar. Não. O evangelho muitas vezes vai ser dor. Nós vamos sofrer pela nossa fé, nós iremos sofrer pelo nosso Jesus, enfim. Bom, vamos seguir aqui, né? Ponto de partida. Ponto de partida dessa lição. Como no caso de Abraão e Isaac, o concerto com Jacó exigiu obediência e fé, né? Como eu falei para vocês, Isaac não era só o filho da promessa, também teve que ser um homem temente a Deus, um homem que tem a sua vida devota a Deus, né? Durante boa parte da vida, esse patriarca usou as próprias habilidades e destreza para sobreviver e progredir. Tudo que Jacó fez, certo ou errado, tá? Foi com grande zelo. Ele enganou o próprio irmão, que ele enganou Esaú, e a gente vai falar sobre isso, e também enganou o seu pai Isaac. Somente quando Jacó obedeceu ao mandamento e à vontade do Senhor, deixando Harã para voltar para Canaã, mais especificamente, né, a Betel, ali em Canaã,
Deus renovou com ele as promessas do concerto abraâmico, né? Do concerto que ele já havia feito com seu pai, com seu avô, quer dizer, Abraão. Aprendemos que com Jacó, né? Não somente como um grande líder pode ser um servo, mas também como as nossas más ações retornam contra nós mesmos. Entenda uma coisa, nosso Deus, ele é um Deus reativo. Ele é um Deus que ele vai reagir às nossas ações. O grande ponto é, que tipo de ações nós estamos tendo, né? É o Deus da colheita. Sim, é o Deus da colheita. Planta e você vai colher. Não existe um mundo onde você vai plantar banana e você vai colher uva. Não existe um mundo onde você vai plantar melancia e vai colher manga. Se eu planto manga, eu vou colher manga. Assim é com Deus. Você planta manga, você vai colher manga. Então o que você está plantando? Né? Porque as nossas más ações retornam contra nós mesmos. Introdução. A promessa que Deus fez a Abraão começou a se cumprir em Isaac, né? Um passo à frente. Por isso que Isaac é chamado de o filho da promessa, o qual se casou com Rebeca, moça linda e cheia de disposição para servir. Como é dito lá em Gênesis 24, 15 ao 25, ele vai falar ali um pouco sobre Rebeca e sobre Isaac. Ele concebeu, e eis que dentro do seu ventre havia 2 povos. Um seria mais forte que o outro, e o maior serviria ao menor. Logo nasceram gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú nasceu primeiro, e agarrado ao seu pé, com a mãozinha assim, segurando o seu pé, nasceu Jacó. Enquanto Esaú era caçador e gostava de estar no campo, Jacó era mais caseiro. Jacó significa aquele que agarra pelo calcanhar. Esaú significa peludo, porque Esaú nasceu ruivo e cheio de pelos. Então assim nós podemos entender, olha como é forte a vida ali de Jacó e Esaú. Nascem 2 povos. Você já vê que Esaú nasce forte, cheio de pelos e tudo mais, Jacó já nasce mais caseiro. Tanto que Esaú era caçador, gostava de estar no campo. Jacó já ficava mais em casa, sabia cozinhar. Então assim, era um homem diferente do outro. Então a gente pode entender diversas coisas, né? Onde Deus ele promete que havia 2 povos, um seria mais forte que o outro, e o maior serviria ao menor, né? E Deus ele vai cumprindo essas promessas, a gente vai poder ver no decorrer da vida dos dois, né? Então vamos seguir aqui. Já entrando no ponto 1. Jacó, ele sempre desejou a bênção da primogenitura. Porém, aquele negócio, né, gente? Esaú veio primeiro. Por mais que eles sejam gêmeos, Esaú veio primeiro. Nasceu primeiro. Então Esaú é o primogênito. Ao nascer, segurava o calcanhar do irmão, como se quisesse passá-lo para trás. Por esse motivo, seu nome traz o significado de suplantador. Esaú era o primogênito e tinha direito à bênção da primogenitura. Para quem não sabe, né? A bênção da primogenitura é o quê? Que a maior parte das coisas fica para o primogênito. Pois é, a maior parte das coisas fica para o primogênito. Ele tem o direito, a honra, enfim. Ele é consagrado ao Senhor e tudo mais. Apesar disso, Jacó não perdeu a ocasião de usurpar a primogenitura do irmão. Assim como quando ele nasceu, né? Que ele veio já puxando o pé do seu irmão, como quem queria ultrapassá-lo, né? Então a gente pode ver aqui, Jacó ele não perdeu a ocasião e usurpou, pegou para ele a sua primogenitura. E uma bela vez, Esaú saiu para caçar e estava cheio de fome, já quase morrendo de fome. Pois é, Jacó, vendo aquela situação, ofereceu para Esaú um bom guisado em troca da sua primogenitura. Esaú não demonstrou valorizar a primogenitura. Jacó já mostrou a real consciência da importância de ser o primogênito. Poxa, mas foi errado. Ponto. Não tem mais o que falar. Foi errado. Ele aproveitou de uma situação e Esaú, em seu momento de fraqueza, aceitou essa situação.
Mas enfim, seguimos aqui, né? Vejamos algumas diferenças entre os dois irmãos, né? Esaú, ele era peludo, caçador e predileto do pai, né? Seu pai já amava Esaú. Poxa, cara. Enfim, um homem incrível. Então, o pai Isaac ali, ele exaltava seu filho. E além disso, né? Esaú preferia também coisas mais materiais, né? Ele valorizava muito essas coisas materiais. Já Jacó, ele tinha a pele lisa, era um homem caseiro e o predileto da sua mãe. E valorizava as coisas do alto, que vinha do Senhor. Porém, ainda assim, ele costumava, né? Dar uma vacilada. Mas essa última característica parece ter determinado aquele que receberia o concerto abrâmico no segmento do patriarcado. Olha que interessante, né? A gente entende da seguinte forma. Jacó era mais simples e predileto da sua mãe, porém por ele valorizar as coisas que vêm do alto, provavelmente isso fez ele ter sido determinante, essa característica ter sido determinante para que ele recebesse esse concerto de Abraão, né? O concerto abrâmico que a gente fala. Desde a concepção de Rebeca, o Deus onisciente elegera Jacó, quando disse a sua mãe que havia duas nações em seu ventre, e dois povos se dividiriam das suas entranhas. Um povo seria mais forte que o outro, e amassaria esse aqui. E o maior serviria ao menor. Assim, ao vender a sua primogenitura, Jacó, Esaú e a sua posteridade ficaram sujeitas a Jacó. Então, tudo que vem após Esaú está sujeito a Jacó, que foi abençoado por Isaac. Jacó demonstrou ser um homem de fé, o que foi agradável aos olhos do Senhor. Amei Jacó e aborreci a Esaú. É dito isso em Malaquias 1, 2 e 3. Esaú pensou apenas na fome que sentia naquele momento, em que vendeu a sua primogenitura por um prato de guisado, né? Esquecendo-se das bênçãos que perderia, a maior parte da divisão da herança e a continuação da linhagem, segundo as promessas feitas a Abraão. Então, assim, a gente vai seguindo, né? Porque, assim, entre os hebreus, o primeiro filho, ele era consagrado ao Senhor. Então, pertencia a ele, ao primeiro filho, né? A excelência da dignidade do poder. Quando morria o pai, o primogênito recebia a porção dobrada na distribuição dos bens da família. Mas, né, a gente pode ver que a pessoa colhe o que ela planta. Jacó, ele enganou o seu irmão e tomou sua primogenitura. Não contente, Jacó, para receber as bênçãos do pai, enganou seu pai, que já estava velho, cansado, para também receber as suas bênçãos. Então, a gente pode ver que Jacó plantou isso e acabou que ele acabou colhendo para frente. E esse é o tema do ponto 2. Jacó também foi enganado. Jacó enganou Esaú e recebeu as bênçãos que lhe garantiria todos os privilégios da primogenitura. Como enganou seu pai e recebeu a bênção da primogenitura no lugar do seu irmão. Jacó fugiu ao conselho de sua mãe Rebeca, pois Esaú estava furioso e queria matar Jacó. Jacó então partiu para a casa de seu tio Labão, em Padã Arã. Durante a viagem ele parou para descansar e teve uma visão em sonho. Anjos subindo e descendo em uma grande escada que vinha lá da terra para o céu, né? Subia, né? No topo da escada viu o Senhor dizendo que por ele as nações seriam abençoadas, e a terra onde repousava pertenceria à sua numerosa descendência. Ao acordar, Jacó declarou a presença de Deus naquele lugar e o adorou. Partindo dali, né, já nas terras do seu tio, ele se apaixonou por Raquel, filha caçula de Labão. Por isso, olha que Jacó falou assim para Labão: Labão, eu trabalho 7 anos por... Quer dizer, isso aqui foi um acordo, né, entre os dois, né? Jacó ele acabou concordando trabalhar 7 anos em troca de se casar com ela. Depois desse tempo, Labão o enganou, porque em vez de Raquel, ele deu para Jacó Lia, sua filha mais velha. Porque era costume do lugar, a filha mais velha casar antes da filha mais nova. E aí, acabou que Jacó, não satisfeito com isso, foi a Labão e negociou mais uma vez. Fez um novo acordo para trabalhar com Labão por mais 7 anos.
para aí sim Jacó se casar com Raquel. Logo, Jacó se casou com Raquel e com Lia. Assim, ele trabalhou muito tempo para Labão. Por quê? Trabalhou durante 14 anos para Labão. Mas Deus o abençoou, fez prosperar o seu rebanho e lhe mandou voltar para a sua parentela. É interessante que aqui tem uma coincidência, né? Abraão, Isaac e Jacó tiveram esposas com dificuldades para conceber. Então assim, a gente pode entender o seguinte, cara, Deus ele tem um propósito para tudo. Porém é interessante também a gente pensar da seguinte forma: Jacó enganou seu pai e seu irmão, logo enganou 2 vezes. Labão foi lá e meteu o engano nele também 2 vezes, porque não foi somente isso. Após o casório, após eles se casarem, Jacó ainda passou um tempo trabalhando para o seu sogro. Seu sogro ficava fazendo artimanhas com ele para que ele se desse mal. Não aconteceu porque Deus o prosperou. Porém, ainda assim, é importante nós entendermos que Jacó colheu o que plantou. Porém, no ponto 3 dessa lição, a gente pode entender o que Deus fez. Ponto 3. Um caráter transformado por Deus. Apesar das atitudes erradas, o Senhor livrara Jacó dos seus inimigos. Mesmo assim, Jacó estava dividido entre confiar no cuidado divino e confiar no esforço humano. Ao se preparar para encontrar Esaú, né? Como eu falei no final ali, Deus ele mandou Jacó voltar para sua parentela. E aí Jacó se preparar para encontrar Esaú, mesmo tendo pedido livramento a Deus. E estando com um exército de anjos, Jacó separou parte do seu rebanho para presentear o seu irmão, como se quisesse comprar o perdão do seu irmão, né? Isso é feio, inclusive, mas enfim, Jacó fez isso. Mas antes de se encontrarem, Jacó teve uma experiência com Deus no Vale de Jaboque. Ele lutou com um anjo até ser ferido na coxa, quando disse: "Não te deixarei ir, se não me abençoares." Isso foi Jacó falando. A partir dessa experiência, Jacó teve o seu nome mudado para Israel, passando de suplantador a príncipe de Deus. Agora, sim, né? Jacó estava preparado nesse momento. Ele venceu a batalha contra o anjo, não com força humana, mas com o coração quebrantado. Deus não despreza o coração quebrantado. E esse é o ponto. Quando lutou, foi ferido a coxa. Quando clamou a Deus dizendo que queria ser abençoado, foi abençoado. Porque Deus não despreza um coração quebrantado e contrito, né, de quem reconhece sua pequenez diante dele. Nós somos pequenos diante de Deus. Pequenos. Nós temos cada vez ainda mais quando entramos na sua presença, nós diminuímos e ele se engrandece. Ele cresce. Enfim. Além do nome, Jacó teve o seu caráter mudado. Enfim. Quando encontrou Esaú, ele pôde mostrar ao seu irmão a sua mudança. Deus, nesse período, também já tinha trabalhado naquela situação mal resolvida entre os irmãos. Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou-o, e choraram. Deus já tinha trabalhado no coração de Esaú também. É muito lindo o reencontro. Esaú queria que o irmão seguisse com ele, mas Jacó não aceitou, porque sabia que Esaú tinha tomado para si mulheres cananeias. E isso, naquela época, eles não concordavam. Assim como Jacó, precisamos ser moldados por Deus, independente da vida que levamos e dos erros cometidos. Ele está sempre disposto a nos transformar. Deus ele é um Deus transformador. Todos os homens que se encontraram com um Deus vivo no período da Bíblia, eles foram transformados. Tiveram seu caráter, a sua vida transformada pelo próprio Deus. Entenda uma coisa. O Deus que nós conhecemos é o Deus que nos transforma. Independentemente da nossa vida antiga, daquela vida onde nós enganávamos, onde nós queríamos suplantar um ao outro, onde nós queríamos deixar um ao outro para trás, onde nós queríamos agarrar com nossas garras poderosas, Deus ele transforma o nosso ser e muda o nosso pensamento, fazendo a gente avançar e nunca retroceder. Enfim, o que nós podemos concluir dessa aula? Grandes diferenças haviam entre os gêmeos de Isaac, né? Nós vemos que eles eram 2 pessoas totalmente diferentes uma da outra. Notamos na história da família o desprezo de Esaú pelas coisas do Senhor
vendendo a sua primogenitura. Enquanto isso, vemos Jacó enganando seu pai a fim de tomar a bênção para si. Essa conduta conferiu uma colheita de engano a Jacó. Ele colheu apenas engano porque ele foi um enganador, né? Que arrependido, depois disso tudo, se voltou para Deus, tendo seu caráter transformado, sendo escolhido pelo Eterno para dar continuidade à promessa feita a Abraão. Entenda uma coisa, não importa o que está acontecendo na sua vida, não importa o que aconteceu na sua vida, volte para Deus com o coração arrependido e Ele irá transformar o seu caráter e a sua vida. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe você e que nós possamos seguir vivendo as promessas deles para nós. Até semana que vem. Deus abençoe.